Se Portugal não apostar no crescimento económico, corre o risco de ter de recorrer a um segundo plano de resgate. Este foi um dos tópicos mais importantes do discurso do Presidente da República na tradicional intervenção do 5 de outubro. Em dia de comemorações nacionais do 101º aniversário da República, o discurso de Cavaco Silva voltou-se para a Europa e para a necessidade de uma coesão europeia. Desafio que, sublinha, põe à prova o projeto europeu. Compete-nos a todos nós, povos deste continente antigo, decidir se queremos uma união que seja um mero aglomerado de mercados ou se, pelo contrário, desejamos concretizar a aspiração de uma Europa coesa e unida, solidária, unida tanto nos bons como nos maus momentos. A lembrar a fragilidade atual do país, o Presidente da República sublinhou que mesmo numa situação de crise e com o recurso à ajuda externa, Portugal tem de se afirmar de forma independente e soberana. Poderemos ser ajudados em alturas de dificuldades, mas que nenhum português tenha dúvida. É a nós, cidadãos desta República, que cabe construir uma economia saudável e encontrar caminhos do futuro. Para o futuro do país e das políticas nacionais, um aviso: o reequilíbrio das contas públicas tem de ser acompanhado pela correção de injustiças. O reajustamento financeiro do Estado e a reorganização da sua estrutura não podem perder de vista a necessidade de corrigir os déficits de justiça territorial, social e geracional que vinham corroendo as bases da coesão de cidadania que deve existir entre os membros de uma República una e solidária. E a acrescentar a este ponto, Cavaco lembrou que a assistência financeira é insuficiente se não houver crescimento económico. Se tal não ocorrer, os desequilíbrios financeiros terão uma correção meramente temporária e estaremos de novo colocados na contingência de recorrer à ajuda externa. A terminar, uma mensagem de esperança e de crença nos portugueses. Cavaco Silva diz não duvidar de que os portugueses vão ser capazes. O Primeiro-Ministro classificou o discurso de Cavaco Silva como mobilizador, mas não colocou de parte, de facto, a possibilidade de Portugal ter de recorrer a um segundo resgate financeiro. No dia em que a República comemorou 101 anos de vida em Portugal, o Governo voltou a levantar a hipótese de o país precisar de um segundo plano de ajuda financeira. A perspectiva de que Portugal pode ser afetado por eventos externos é uma perspectiva que não pode ser retirada do nosso horizonte. Isso pode acontecer. Nós temos de trabalhar naquilo que está ao nosso alcance para preparar o melhor possível o nosso país para os tempos que aí vêm. Foi exatamente isso que Cavaco Silva pediu ao Governo no discurso na Praça do Município em Lisboa: evitar um segundo resgate. O Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, diz que a solução para Portugal ultrapassar a crise passa por um maior espírito de equipa. Só se estivermos todos unidos, só se trabalharmos em equipa, é que conseguiremos ultrapassar estas dificuldades. O Governo mostrou que tem muito trabalho pela frente. Passos Coelho admitiu que a realidade é difícil, mas que os portugueses vão vencer. Para isso, há que trabalhar além da troika e estimular a economia. A esquerda renovou críticas ao Estado da Nação. Na celebração da República juntam-se os políticos frente à Câmara Municipal de Lisboa. Um dia sem confrontos diretos, da direita à esquerda, todos sentados para ouvir os discursos oficiais. Chega o Primeiro-Ministro, chega a segunda figura do Estado, a Presidente do Parlamento e, por fim, manda ao protocolo, chega o Presidente da República. Ouvidos os discursos sobre a crise, a oposição prepara-se e lança as críticas. Não é possível distribuir riqueza se não houver a produção dessa mesma riqueza. Agora, de novo aqui, temos que ser coerentes e não inconsequentes. Se o Presidente da República está a sentir, de facto, o que disse, então tem que tomar medidas, de acordo com as suas competências, para que não seja mais destruído o nosso aparelho produtivo. O plano da Troika é recessivo e tem apenas austeridade em cima da austeridade. O espectro da Grécia foi o que pairou hoje aqui no discurso do Sr. Presidente da República. Da direita chega ao consenso o apoio às medidas de austeridade, o apoio ao crescimento, mas sempre com o fantasma de um segundo pedido de ajuda. Há fatores que são externos, que não dependem de nós, têm a ver com a crise até do ponto de vista bancário internacional, que têm a ver com outros países e que
mesmo que, e oxalá que não aconteça, nessas circunstâncias a situação se agrave, nós também teremos um menor impacto se fizermos aquilo que temos. Foi um desafio a todos os portugueses e ao envolvimento de todos os portugueses no atingir das metas e de cumprirmos todos os nossos compromissos e objetivos para sairmos desta situação. Num dia em que todos se sentam lado a lado, o esforço da união termina onde acabam as conversas dos últimos dias. A Madeira não escapa ao discurso político. Há momentos para afirmarmos as nossas diferenças, as nossas clivagens, os nossos pontos de vista. Há até momentos, como no caso da Madeira, em que há uma forte clivagem de pensamento e há outros em que há necessidade de afirmarmos que o interesse nacional é aquilo que nos move e é, neste momento, o maior simbolismo que nós podemos emprestar ao dia da implantação da República em Portugal. O problema do rigor não se põe na despesa em si, põe-se numa situação de não ter reportado uma determinada situação parcelar à República, por razões que têm a ver com a circunstância de haver penalizações quando se excede determinado plafond e, portanto, foi para evitar um agravamento público da região que essa situação geraria. Não deveria ter acontecido, não deveria. Passa a banda, saem os convidados e o país continua em suspenso para saber que mais esforços vão ser pedidos em 2012. Manuel Castelo Branco, da Comissão Política do CDS-PP, e Rui Santos, deputado do Partido Socialista, são convidados deste Enfoque. Muito obrigado a ambos pela vossa presença. Manuel Castelo Branco, começo por si. Analisando aqui, enfim, alguns dos pontos mais relevantes dos discursos que foram feitos, nomeadamente o do Presidente da República, também o do Primeiro-Ministro, dá a sensação que, pelo menos eu fiquei com essa sensação, que o segundo pedido de resgate é uma questão de tempo. Não sei se é uma questão de tempo, sei que é algo que temos de ter presente. Primeiro porque eu acho que este país, nos últimos 30 anos, só fez reformas verdadeiramente sérias e profundas com uma imposição externa ou uma ameaça externa. Vamos começar, nos anos 80, pela reprivatização do setor bancário e da maioria do setor empresarial do Estado. A verdade é que ele só aconteceu com uma imposição atendendo à adesão de Portugal na Comunidade Europeia. O Primeiro-Ministro Cavaco Silva não fez reformas estruturais? O Primeiro-Ministro Cavaco Silva fez algumas reformas estruturais, mas a verdade é que essas reformas foram também muito obrigações internas. Eu diria que isto é transversal a partidos e transversal a regimes. Há um certo acomodar dos portugueses a tudo o que são reformas, a tudo o que são sacrifícios de curto prazo para benefícios de longo prazo e, portanto, acho que de alguma forma esta ameaça de uma segunda tranche tem a ver com uma motivação que queremos dar para que as reformas aconteçam rapidamente e, digamos, com o Partido Socialista a contribuir positivamente para as mesmas e, diria, por uma alteração das circunstâncias externas. Aqui o que hoje acontece é uma deterioração muito, muito grande do sistema financeiro internacional, do panorama económico, não tem nada a ver com aquilo que era há 6 meses atrás e daquilo que era há 1 ano atrás. As condições de financiamento de todo o sistema bancário europeu são hoje praticamente nulas, muito, muito reduzidas, e afetaram seriamente não apenas o Estado português, mas o setor empresarial do Estado. O setor empresarial do Estado não tem hoje capacidade de se financiar, não é na banca portuguesa, é na banca europeia, é na banca internacional. E, portanto, pode haver aqui a necessidade de uma segunda ajuda externa. Segunda ajuda externa é essa ajuda que possa introduzir condições de liquidez na economia. O que nos falta neste momento é dinheiro a circular na economia. Lemos recentemente que o Estado devia, se não me engano, eram 4 bis entre o Estado e o setor empresarial do Estado. Aquilo que vemos hoje é estamos numa espiral e num ciclo vicioso em que todos devem a todos. Portanto, há ali um conceito de ninguém paga ninguém. Ninguém paga a ninguém. As empresas quase só pagam salários e impostos, IVAs, impostos de segurança social, e vamos ver até quando é que isto resulta, porque não há negócios que consigam subsistir. Já retoma o seu raciocínio, Manuel Castelo Branco. Rui Santos, esta possibilidade de Portugal recorrer a um segundo resgate financeiro que esteve hoje presente, enfim, no discurso do Presidente da República e também depois nas próprias declarações do Primeiro-Ministro.
É um fracasso do atual governo? Eu acho que o nosso principal problema é o seguinte, é que a austeridade, somada à austeridade, não levará Portugal ao crescimento. Sem meritocracia, sem inventiva, não há competências. Sem competências, não há produtividade. Sem produtividade, não há crescimento económico. Sem crescimento económico, não pagamos dívida. Sem pagar a nossa dívida, aumentamos impostos. Aumentando impostos, teremos recessão. Este discurso do Presidente da República foi um aviso ao Governo, no sentido de começar a dinamizar o crescimento económico? Não, eu direi que o professor Aníbal Cavaco Silva, atual Presidente da República, chegou muito tarde a estas questões. Eu não vou ser politicamente correto. Eu acho é isso que se pretende neste espaço. Eu acho que o professor Aníbal Cavaco Silva foi Primeiro-Ministro durante 10 anos e é Presidente da República nos últimos 6. Se há um político profissional que tem responsabilidades, talvez aquele que mais responsabilidades tem no atual estado do país, é exatamente o atual Presidente da República. O ex-Primeiro-Ministro José Sócrates não tem mais do que ele? Não, terá as suas, todos temos responsabilidade. Mas ainda há pouco estávamos aqui a falar nas grandes reformas. Eu lembro a reforma da Segurança Social. Todos já esqueceram, a memória é seletiva, todos esquecemos a reforma da Segurança Social. Ou, por exemplo, a grande reforma que se fez no sistema educativo em Portugal. Só que há 6 meses atrás, o professor Aníbal Cavaco Silva não conhecia, não sabia da crise internacional e dizia que os sacrifícios que estávamos a pedir já iam para além daquilo que era razoável. Hoje tem uma receita, aumentar impostos e diminuir, por exemplo, na despesa, cortar gorduras no valor de 600 milhões de euros, aonde? Na educação. Ora, não me parece que este seja exatamente o caminho em coerência com aquilo que é o discurso que o professor Aníbal Cavaco Silva, Presidente da República, teve no passado recente. Notou alguma incoerência no discurso do Presidente da República? Não, eu neste aspecto... Por exemplo, o discurso da tomada... Não, eu acho que foi um discurso de alerta e eu não acho que tenha sido um discurso de alerta para o Governo. Não? Eu acho que foi um discurso de alerta para o país. O primeiro alerta que poderia haver aqui uma segunda tranche foi dado pelo Primeiro-Ministro numa entrevista televisiva. Eu acho que foi importante. Um segundo pedido de resgate. Foi uma gafe, não acho que foi uma gafe. É um segundo pedido de resgate, não é uma tranche. É um segundo pedido de resgate. Claro. É um aumento do valor que o Partido Socialista pode não ter negociado no valor e na dimensão suficiente. Essa é que é a diferença. Os 78 mil milhões na altura... Isso é uma argumentação pelo Banco Central Europeu... Não, os 78 mil milhões na altura não era claro e não foi unânime que fossem o valor suficiente. Pelo contrário, muitos especialistas disseram que não chegava. Que não chegava. Claro. E, portanto, a segunda tranche tem a ver exatamente com uma série de condições e de evoluções que entretanto aconteceram, que estão a demonstrar que os 78 mil milhões não são suficientes. Verba essa que teve a chancela tanto do CDS-PP como do PSD. Absolutamente, porque na altura estávamos numa situação de emergência. E é bom que diga também aqui ao Sr. Deputado que tudo aquilo que o Governo fez agora foi tudo aquilo que o Partido Socialista negociou com a Troika e não fizemos absolutamente nada de diferente daquilo que o Partido Socialista negociou. Então o aumento do IVA, na eletricidade e no gás não é diferente, o corte no 13º mês não é diferente. Onde é que isso estava escrito no plano da Troika? Sabe porquê que é diferente? Porque quando se chegou ao Governo, as contas que lá estavam eram diferentes. Isso é o argumento. Porque vocês falam sobre a Madeira, mas vocês é um tiveram a vossa Madeira. Extraordinário, em 2008 vocês tiveram a vossa Madeira. Tiveram o Governo, tiveram o Ministro das Finanças, que tinha um déficit de 5% até setembro. É do CDS, vir defender a Madeira. O Ministro das Finanças até 5%. O CDS não está a defender a Madeira. Não, o CDS está a retirar credibilidade quando vocês atacam a Madeira, que é uma coisa diferente. O que se passa na Madeira é gravíssimo. O que se passa na Madeira não é como diz o deputado Guilherme Silva. Nós só falamos da austeridade. Deixe-me só terminar o raciocínio. Não falamos no lançamento da economia e na criação de emprego. O que se está aqui a falar é da vossa total falta de credibilidade para criticarem os outros. Você fala-me aqui do professor Cavaco Silva como responsável do país. O professor, nos últimos 15 anos,
Houve 12 ou 13 anos de governo socialista e você vem-me falar do professor Cavaco Silva. Eu vou-lhe dar vários exemplos. Você está distraído, desculpe. Eu vou-lhe dar vários exemplos. Está nitidamente distraído. Hoje o Sr. Presidente da República apelou ao aumento da produtividade. Sim, mas foi ele, o professor Aníbal Cavaco Silva, enquanto Primeiro-Ministro, que desmantelou, em troca de verbas comunitárias, a nossa frota pesqueira e retirou a nossa capacidade de produção na área da agricultura. O professor Aníbal Cavaco Silva foi no tempo dele que o chamado monstro na administração pública foi montado e reproduzido. Ou terá sido no tempo do engenheiro António Guterres? Foi no tempo do professor Aníbal Cavaco Silva que fundos comunitários foram tão mal aproveitados. Portanto, a nossa memória não deve ser seletiva. Mas espera aí, os deve fundos ser comunitários proativa. foram bem aproveitados na construção de autoestradas onde ninguém anda. Olha, eu sou do interior. Se calhar eu sou do interior. Eu sou do distrito de Vila Real. Braga não é exatamente interior. Eu sou do distrito de Vila Real. Não, é litoral. O único distrito no país que não tinha autoestradas, ou os dois únicos distritos, era Vila Real e Bragança. Eu percebo esse argumento para quem vive aqui na linha ou para quem vive em Lisboa. Para quem vive no interior, desculpe que lhe diga, esse argumento não colhe. Porque nós pagamos impostos. Por isso íamos ter 3 autoestradas de Lisboa ao Porto. Nós pagamos impostos. Um aeroporto em Beja que ninguém serve, que não serve, que serviu 14 temos pessoas. direito a ter exatamente as mesmas infraestruturas que o cidadão que vive na capital tem. Nós pagamos durante anos a CP, a Transtejo, e não usufruíamos dessas infraestruturas. Portanto, acho que chegou a altura de também as autoestradas chegarem ao interior do país. Anda lá pouca gente. Foi destruir o país, foi destruir a produtividade do país. Fomos lentamente desertificando porque estas autoestradas chegaram muito tarde. Vocês gastaram dinheiro que não tem valor. Independentemente da necessidade, até por, enfim, os custos da interiorização que devem ser assumidos por uma nação no seu todo. Há dinheiro para as pagar? Como há dinheiro para pagar os prejuízos monumentais da CP, como há dinheiro para pagar a Transtejo, como há dinheiro para pagar o metro do Porto, se há dinheiro para isso tudo, porque é que não há de haver dinheiro para pagar as autoestradas no interior? Eu acho que este é o ponto importante. O Partido Socialista ainda não percebeu que tem de haver uma alteração radical do paradigma. E a alteração radical do paradigma é exatamente esse. Nós não temos dinheiro para tudo. Nós não temos dinheiro para construir 3 autoestradas de Lisboa. Já percebi que a sua posição é dinheiro para algumas coisas, dinheiro para outras, discriminando os cidadãos no território nacional. Não estamos a discriminar os cidadãos no território nacional. Não me deixou terminar, portanto, deixe-me expor o meu raciocínio. Portanto, o que nós temos é de alterar o paradigma. E é isto que também nos alerta o professor Cavaco Silva no seu discurso. Houve aqui um problema de produtividade do país. O país investiu dinheiro que não serviu absolutamente para nada, que não trouxe crescimento. 10 anos com o que havia, aliás, se viu. O que, aliás, foi bom, os 10 anos... Reduzindo, aliás, o CDS ao partido do táxi. Foram bastante... É bom lembrarmos desse tempo e dessa memória. Se bem me lembro, vocês tiveram aqui 18,7% ou qualquer coisa assim numa das eleições. Mas, continuando. A verdade é essa, é que houve 10 anos, os 6 anos do governo de José Sócrates, o país decresceu em termos de PNB per capita, em termos de dívida. Não, é verdade. Em termos de dívida, aumentou 80 mil milhões. Portanto, venha-me dizer para que é que serviram os investimentos. Fizeram tantas reformas. Serviram-se para hipotecar as gerações social, na área da rede viária. Eu, por exemplo, sou deputado do interior do país, como há pouco referi. Nunca, em tão pouco tempo, foi feito tanto investimento no interior do país. E não foi só em autoestradas. Foi na rede de unidades continuados integrados, foi nos hospitais. No centro hospitalar Trás-Montes de Altor, passamos a ter, por exemplo, um centro de oncologia, quando só havia em Lisboa, Porto e Coimbra. Portanto, há outro tipo de investimentos que não foram só na rodovia. Foram investimentos que permitirão, desde que agora haja capacidade de reverter essas infraestruturas em benefício da população, tornar um país mais solidário, mais coeso em termos territoriais. Infelizmente, a atual maioria parou, por exemplo, o túnel de Marão. Quer-nos manter com o IP4, que era uma fonte de mortes permanentes. Portanto, eu acho que é preciso ter memória, reconhecer o mal que foi feito, os erros que foram cometidos, mas também reconhecer as virtualidades. Eu falei na reforma da Segurança Social, você não a abordou. Acho que esta foi a mãe de todas as reformas nos últimos 6 anos no país. Eu lembro que o professor Cavaco Silva, que nos 2 últimos anos criticou severamente o engenheiro Guterres, nos 4 anos anteriores, apareceu várias vezes a elogiá-lo.
a memória não deve ser seletiva. Eu recordo esses factos. Basta puxarem a cassete atrás e de certeza que encontrarão expressões, até no 5 de outubro, do professor Cavaco Silva, a elogiar a ação do então governo de José Sócrates. Eu faço esta pergunta, mas admito que... Portanto, foi um bom governo para o país? Desculpe só lhe tentar a substituir. Ouça, eu não tenho dúvida rigorosamente nenhuma. E a população? Não, ouça, eu não tenho dúvida rigorosamente nenhuma. Aliás, viu-se nas eleições. Sabe, o que é que os portugueses acharam? Mas vocês ganharam com uma mentira. Disseram que iam descer impostos e cortar nas despesas. A primeira coisa que fizeram quando chegaram ao governo foi aumentar impostos e despesas. A coligação ganhou com uma mentira? Ganhou com uma mentira, claramente. Com a mentira de que íamos cumprir o programa da Troika, uma mentira foi claramente era insuflada e tratada também em Belém. Porque o professor Aníbal Cavaco Silva, o Presidente da República, dizia: chegamos ao limite dos sacrifícios para os portugueses. Disse isso há um ano atrás. Passado um ano, já não considera isso. Anuncia sacrifícios e mais sacrifícios. Então, e vem explicar de forma cândida esses sacrifícios. Se fosse para subir impostos, para governação? massacrar a população, isso era fácil. Isso era fácil. Qualquer governo podia subir impostos. Mas qual o que é interessante não é governar com muito dinheiro, é governar com pouco, sacrificando o menos possível a população e encontrar soluções para ter um desemprego o mais baixo possível e para permitir que a economia cresça. Este modelo vai nos levar provavelmente à Grécia. Mas o engenheiro José Sócrates não ganhou também com uma mentira, porque em matéria de impostos fez exatamente a mesma coisa. Prometeu que não os aumentava e aumentou. Na altura, com a chancela do governador do Banco de Portugal, também muito criticada por alguns setores. E depois voltou a ajustá-los. A vida é assim. É curioso. Só que na altura a crise internacional não existia. Ninguém falava na crise internacional. Agora defendem um segundo plano de resgate. Porquê? Porque há o problema da Grécia. Quando Portugal pediu o resgate, já havia o problema da Grécia, já havia o problema da Irlanda. E agora há possivelmente o problema de Espanha. Nos últimos meses, se calhar, a realidade internacional ganhou uma maior centralidade na altura não para sabia. o PSD como para o CDS. Não, a verdade é que a realidade internacional é hoje substancialmente diferente. Ao contrário daquilo que dizia o engenheiro Sócrates. Não consegue dizer isso sem sorrir. Não, ao contrário daquilo que eu é que estou a sorrir. Desculpe. Eu é que estou a sorrir. Aquilo que acontece é hoje uma diferença substancialmente diferente do tempo do engenheiro Sócrates, que ia empurrando o problema com a barriga e de repente o mundo mudava numa semana. Só na cabeça dele é que o mundo mudava numa semana. Aqui não. O que acontece, e estamos a ver claramente, é o Dr. Passos Coelho, começou numa primeira reunião ou numa primeira entrevista a anunciar que podia haver a necessidade de uma segunda ajuda porque a primeira não teria os montantes suficientes, já prevendo a população. Portanto, há aqui uma diferença substancial no modo e no discurso. Um era um discurso enganador em que estava tudo bem até o dia em que era preciso fazer qualquer coisa. A outra é um discurso em que se partilham. É um discurso que se partilham objetivamente os problemas e partilham-se quais é que podem ser as decisões. E é uma diferença absolutamente monumental entre os dois governos. Nós estamos praticamente no tempo da nossa conversa, que tem sido extremamente agradável. Cavaco Silva, neste discurso, tem aqui uma passagem que diz qualquer coisa do género: acabaram os tempos das ilusões, e referiu-se aos sacrifícios exigidos aos portugueses como provavelmente os maiores sacrifícios que esta geração conheceu. O tempo das ilusões foi o tempo do governo anterior, e se a atuação do governo anterior não vai exigir, de facto, estes maiores sacrifícios que estão a ser pedidos aos portugueses nesta geração? Nós temos que governar em função das circunstâncias. Temos que perceber que, à época, a nossa capacidade de endividamento era significativa e conseguíamos ir buscar dinheiro a juro baixo. E aproveitamos essa possibilidade para desenvolver o país. O que eu questiono, o que eu pergunto, é o seguinte: qual é a receita que temos hoje? É uma receita diametralmente oposta, que depois de recessão traz recessão. Aquilo que eu direi em síntese é que com Cavaco Silva o país melhor não fica, mas pior também não, porque ele era Presidente da República, se tinha esses indicadores e se conseguiu adivinhar o que ia acontecer, só tinha que ter agido. Porquê é que não agiu? Falta de coragem? Fez alguns discursos em que alertou para essa situação. Nos primeiros 4 anos de governação do engenheiro José Sócrates, fez algum discurso em que alertou para essa situação? Nenhum.
Bem pelo contrário, até elogiou de forma Agora, sistemática o então Primeiro-Ministro dos Engenheiros José Presidente da Sócrates. República. Nos 2 últimos anos, já com uma minoria, já com um governo em minoria, com uma alteração substancial da situação internacional, fez, é verdade, alguns reparos, mas todos no sentido contrário àquele que hoje faz. À época dizia, não podemos aumentar impostos, estamos no limite do sacrifício, não vão por aí porque isso trará recessão. Agora, aumenta impostos e explica que a recessão é virtuosa, é extraordinária. Sabe uma coisa, João, se eu esta posso dizer uma conversa tem frase, 30 segundos, Manuel Castelo há Branco. só uma diferença relevante. É que vocês aumentavam impostos e aumentavam ao mesmo tempo a receita. A este nível. Ouça, Nem nunca aumentavam cortamos 600 impostos, milhões de euros aumentavam num setor como a impostos educação. e aumentavam a seguir a receita. Este governo, pela primeira vez, está a reduzir a despesa. Tá, Pela primeira vez na vida, está a reduzir a porcentagem despesa. do PIB, veremos. Como você vai ver, e como você vai ver ainda em 2011 e vai ver em 2012. Degradando substancialmente as Ao condições contrário do país. daquilo que vocês fizeram, Degradando que aumentaram consideravelmente as condições do substancialmente. país. Porque gosta de falar, é uma certa, gosta de falar da Aumentando o autoestrada, desemprego, gosta de falar reduzindo das o coisas do PIB. interior, porque isto é Eu só são as lhe dei um ilusões a que se exemplo. refere, Só lhe dei um o exemplo. professor Cavaco Silva. Só lhe dei um É exemplo. quando vocês fizeram coisas Sim, em que o não professor beneficiavam a Cavaco Silva- população. Por Meus isso é que é o senhores, problema. Peço imensa desculpa por vos interromper o raciocínio a ambos, mas temos mesmo que terminar. Foi um prazer tê-los aqui em estúdio. Até Obrigado. uma próxima oportunidade. Amanhã outro tema estará em foco.